Fala Brasil! Fala Portugal! Eu sou Renan Mafra E eu, Michele Gregório, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. e no vídeo de hoje vamos falar dos nossos primeiros dias já em solo português. Eita, cadê você? É isso, pessoal, começando mais um vídeo falando dos primeiros dias quando chegamos em Portugal, né? Lembrando que nós chegamos na cidade de Aveiro, foi uma escolha nossa e era um planejamento até viver em Aveiro, né? Só que Aveiro, a infraestrutura do transporte, ela ainda é muito precária, né? É muito dos ônibus, né, que aqui chamamos de autocarros, mas que não rodam a todo momento, em determinado horário do dia param de rodar, e isso fez com que nossos planos mudassem, né? Fôssemos já para uma espécie de plano B, ou que era o plano A, gente, talvez Aveiro fosse plano B, o plano A fosse Porto, e nós decidimos morar no Porto. É isso, porque para quem não sabe, não sei nem se nós já comentamos, nós não temos carteira de motorista. Nem eu, nem Renan. E quando a gente estava no planejamento, todo lugar que a gente pesquisava era: você não sobrevive em Portugal sem carteira de motorista. Exceto duas cidades, Porto e Lisboa. que são as mais caras, né? Tem coisas que você acha barato, questão de moradia, mas tem que ter uma pesquisa muito grande. É isso. E pela internet, assim, a gente não consegue muito a fundo do que é cada um. Então a nossa ideia inicial mesmo, nós nos apaixonamos por Aveiro, era Aveiro. Chegando lá, nós ficamos lá uma semana, né, na hospedagem e tal. E a gente tentou ir ao shopping nos primeiros dias, no segundo dia, se eu não me engano. Conseguimos. Fomos andando. Uber não chamava, não chegava. Autocarro não tinha, ônibus não tinha. Não tinha como chegar no shopping, nós fomos a pé, acho que uns 40 minutos, 50 minutos. Por aí. Caminhada foi boa. Foi uma boa caminhada para conhecer. Um frio, um vento, mas fomos andando porque não tinha Casaco do condução para Brasil chegar. ainda, não tinha a vestimenta adequada aqui para a Europa. É isso. E então nós já começamos a perceber que Aveiro talvez não seria a nossa decisão final, né? Porque, inclusive, no segundo dia mesmo, o Renan chegou a achar um lugar para arrendar, para alugar, e estava cobrando um valor que a gente via esse valor no Porto. Verdade. Então, a gente estava meio indeciso sobre Aveiro Porto, mas a gente ia ficar de qualquer forma uma semana em Aveiro, né? É verdade. Esse local que a Michele falou, né? Foi uma loja que eu acabei entrando para comprar um artigo, e aí a dona da loja era uma brasileira. Eu perguntei se ela conhecia algum lugar para arrendar e tudo mais. Ela falou: eu tô saindo do meu apartamento, é um T1, e eu te passo o contato da proprietária. Me passou, eu entrei em contato com a proprietária, ela cobrou um valor alto, né, de 600 euros com as contas por fora, né, que aqui em Portugal é muito comum você encontrar moradias com as contas inclusas, né, água, luz, internet, gás, é bem normal isso. E as contas por fora a gente achou que era um pouquinho puxado, né? E continuamos correndo atrás. Foi uma semana proveitosa em Aveiro, acho que foi para adaptação, foi muito boa, né? Essa semana em Aveiro, para a gente começar a ter um conhecimento de Portugal, é algo importante. Muita gente tem até uma preocupação, né, muito grande com chegar e trabalhar já, né? A gente escutou isso de algumas pessoas aqui e recomenda isso para vocês também. Curtir um pouquinho o país. É lógico que cada um entende a sua situação financeira, né? Falamos no vídeo anterior que a gente chegou respaldado por uma boa quantia financeira. Às vezes tem pessoas que não chegam com essa quantia, então precisam logo trabalhar. Mas é bom você conhecer, se você tem essa possibilidade de conhecer um pouquinho o país, passar 1, 2 semanas curtindo, indo a shopping, conhecendo os locais, porque quando começa o trabalho, aí é para valer. Aí você simplesmente não tem muito tempo para fazer o lazer e tudo mais. Então essa semana em Aveiro foi muito proveitosa por conta disso. Nós conhecemos um pouquinho a cidade, nós tivemos aí logo no segundo dia em Portugal, né? Nós fomos tirar o nosso NIF, né? Que é uma espécie aí de CPF do Brasil. Então assim foi importante. Chegamos até vir no Porto, né? Fazer compras e tudo mais. Naquele momento apenas fazer compras.
a gente não imaginava que Deus estaria nos colocando e muito em breve naquela cidade para morar, né? Então, é algo muito importante. Foi bem proveitoso esses primeiros dias em Aveiro, porque é uma cidade muito acolhedora, é uma cidade que nós recomendamos. Quem vem do Brasil, se tem aí a questão da carteira de motorista, é uma cidade que a gente recomenda a pessoa morar. É muito boa. Inclusive chegou um amigo meu recente e vai ficar em Aveiro. Só que precisa da carteira de motorista. Nós que não tínhamos, ficaria uma situação um pouquinho mais complicada. E Aveiro em si, como o Renan tá falando, se você tem carteira de motorista, é um lugar que tem muito emprego, seja em fábrica, tem a parte de restaurantes, tem mais no centro, mas lá tem muita fábrica. Se você tá pensando em fábrica e tem carteira de motorista, Aveiro é um ótimo lugar. Dependendo da localidade, os arrendamentos que nós falamos aqui, os aluguéis, são muito menores. Tem suas vantagens e tem essas desvantagens. E na nossa ideia, né, Aveiro caberia a questão do transporte, mas não coube. Então, de qualquer forma, a gente pesquisou alguns lugares em Aveiro, inclusive nós fomos visitar um lugar em Aveiro, era até perto de uma estação de trem, né, que aqui eles falam estação de comboio. Chegamos lá, fomos conhecer e tal, na verdade era um quarto, né, numa casa. E aí o quarto era como se fosse um primeiro andar, todo do quarto, no caso, tinha um banheiro, tinha uma varanda. Só que o aquecimento todo da casa ficava dentro desse quarto. Então quando eu olhei, mas assim, na preocupação, no desespero de arrumar um lugar, eu olhei e falei assim, é aqui que a gente vai ter que ficar? Então foi o primeiro lugar e único que a gente visitou em Aveiro. E a estação de trem perto desse lugar era muito deserta. A gente, dependendo do horário de trabalho, eu ia ter que ir sozinha, ou então, enfim, eu saí de lá muito triste, na verdade, desanimada, sem rumo, desanimada, mas nesse mesmo dia, a gente voltando pro hotel, tristes, a gente voltando, sem esperança, assim, meu Deus, onde é que a gente vai morar? A gente voltando pro hotel tristes, o que a gente vai fazer? Renova a hospedagem, literalmente a gente não tinha para onde ir no dia seguinte, porque era um domingo e no dia seguinte já acabava a nossa hospedagem no hotel, né? A gente ia ter que procurar um outro hotel, alguma coisa assim, ou vir pro porto, enfim, quando a gente estava no trem voltando, recebi uma mensagem pelo Instagram e era uma amiga que eu não falava há muito tempo. Aí eu falei assim, Renan, não vou responder não, porque tô estressada, Enfim, um dia eu respondo ela... Depois de uns 20 minutos, eu falei, deixa eu responder logo, ver o que ela quer. Eu insisti um pouquinho também. Ela insistiu, responde, não tem nada a ver. E ó, que com a Michelle tem que insistir. Fala, vai, Michelle, vai. Quase perturbar ela. Fica assim, por favor, vai. E aí ela, tá bom, pra você parar de encher o saco. E aí eu respondi e essa resposta foi o que mudou, assim, o nosso rumo. Essa amiga tava aqui no Porto. Essa história nós vamos contar um pouquinho mais a fundo no próximo vídeo, que nós vamos explicar o porquê nós escolhemos o Porto. E uma coisa que nós esquecemos, mas você não pode esquecer. Já é inscrito no nosso canal? Se não tá perdendo tempo. Poxa. Tá todo mundo se inscrevendo aí, Nós já batemos 200 inscritos, estamos aqui na contagem para 500 inscritos. Contamos com você. Curte, deixe seu like, compartilha, ative os sininhos das notificações. Também tem o nosso Instagram que tá passando aqui embaixo. Nós mostramos lá tudo aqui de Portugal, aqui do Porto. E o que você quiser saber, manda mensagem pra gente, sugestões de vídeo, o que seja, nós estamos aqui para ajudar vocês no que for preciso. Valeu, galera, um abraço, até a próxima. Não perca o próximo vídeo. E também não perca a cena pós-crédito que tá vindo aí. Penúltimo dia de hospedagem, a gente tinha que sair no dia seguinte até 10 horas da manhã. A gente não tinha ainda nenhum outro lugar para ficar. A gente aconselha isso? Não, né? Mas... Se você puder pensar numa hospedagem maior, assim, é importante. Isso. A gente não sofreu, mas ficou perto de sofrer isso na pele. Isso.